Viva de verdade. O texto que eu quero meditar com vocês está em Mateus capítulo 16. Estará sendo projetado aí na sua tela. Acompanhe-o. Então vamos lá. Mateus 16, versículo 24 a 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Esse é o texto, onde Jesus colocou para os seus discípulos a ideia de tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Primeiro nós precisamos entender o que é cruz. Geralmente no nosso ditado popular, quando nós falamos uma cruz, é um sofrimento. É uma cruz que eu carrego, é um sofrimento. Mas a ideia de Jesus, quando colocou isso, o contexto, é morte, pena de morte. Se você tomar a sua cruz, significa o seguinte: morra para você. Você tem que aprender a morrer para você. Então, foi o que Cristo fez por nós. Ele morreu a nossa morte para que vivamos a vida dele. Mas o que é a cruz? É a pena de morte. Se nós colocássemos hoje, contextualizando, Jesus poderia falar: cada um de você que quiser me seguir, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Tome a sua câmara de gás e siga-me. Tome a sua injeção letal e siga-me. Ou seja, é a pena de morte. E a pena de morte, naquela época onde Jesus sofreu essa pena de morte, o ponto foi tão culminante do amor de Deus por nós, que a cruz é o símbolo do cristianismo. Nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 5, o versículo 21, onde diz que Deus fez Jesus pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, Deus fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é muito profundo. Ou seja, Jesus literalmente tomou o nosso lugar na cruz. Ele morreu a nossa morte sem merecer, porque ele não tinha pecado. A cruz que ele levou era nossa, mas ele quis levar. E ele morreu em nosso lugar. E é interessante que em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 18, Paulo diz uma coisa fantástica, e eu quero que você preste atenção. Isso aqui vai ser uma chave, tá? Vai ser uma chave para você entender hoje a mensagem de Deus para a sua vida. 1 Coríntios 1, o versículo 18, Paulo diz o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que creem, aqueles que estão sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, ou seja, precisamos ter uma visão de Deus, uma visão acima da visão humana do que é a mensagem da cruz. Viver de verdade é um paradoxo. Para você viver de verdade, você precisa morrer. Para eu viver a vida intensa que Deus tem para mim, eu preciso morrer para mim. Para eu viver para Deus. Essa que é a ideia da cruz. Quando o Senhor coloca sobre a cruz, o que é a cruz? A cruz mostra: eu sou pecador. A cruz mostra: eu tenho um problema sério e eu não vou para o céu. Eu não consigo agradar a Deus o tempo todo. Deus é totalmente santo e eu sou uma pessoa que falho muito. Palavras, pensamentos, atos. A cruz mostra arrependimento, mudança. Eu acredito que Jesus tomou o meu lugar ali naquela cruz. Eu quero morrer para mim. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, eu quero morrer para mim e ressuscitar para Deus. Essa que é a mensagem da cruz. Eu morro para mim e vivo para Deus. Eu tenho uma vida agora dirigida pelos princípios de Deus. Eu vou começar a viver plenamente, de forma feliz, de forma abundante. Por que muitas pessoas vivem mal? Porque vivem para si. E o que é pior? Sem perceberem. Sem perceberem. Eu acho muito profundo, Ageu, no capítulo 1,
quando Deus, no versículo 5, 6 e 7, através de Ageu, diz para o povo, depois do exílio de Babilônia, eu quero que você preste atenção nesse versículo. Deus diz para o povo, assim diz o Senhor, através de Ageu, Ageu 1, versículos 5, 6 e 7. Assim diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. E eu quero agora que você contextualize isso com a sua vida. Contextualize isso com você. Deus está chamando você para fazer uma retrospectiva, uma autoanálise. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Aí no versículo 6 ele diz, vocês plantaram muito e colheram pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. O dinheiro que vocês ganham, vocês colocam num saquetel furado, numa bolsa furada. Por isso, assim diz o Senhor, versículo 7, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Muitas pessoas têm corrido atrás da felicidade, mas estão infelizes. Muitas pessoas têm corrido atrás da paz, mas estão ansiosas. Falta algo, é um vazio existencial. Eu preciso rever meus conceitos, eu preciso rever meus valores, eu preciso voltar para Deus, voltar para a Bíblia. É por isso que Jesus é enfático quando diz, se vocês não morrerem para vocês, vocês não vão viver. A vida de verdade começa quando eu tenho coragem de morrer para mim. Quando eu tenho coragem de olhar para mim e perceber, eu tenho problemas. Eu tenho coisas em minha vida que precisam ser deixadas, eu preciso mudar. Pecados para serem confessados, abandonados. O grande problema é que nós estamos vivendo um pseudo-evangelho, um pseudo-cristianismo, um cristianismo de mentira, onde não se prega mais mudança de vida, não se prega mais arrependimento, não se prega mais sobre pecado. As pregações hoje nas igrejas são mais autoajuda. As pregações hoje nas igrejas é mais sessão de coaching. Os pastores viraram coaching. Sessões de psicoterapia. A psicoterapia, o coaching tem seu lugar, mas não é na igreja, não é no sentido de mudar de vidas, porque o poder do evangelho se revela na cruz, na mensagem da cruz. Por isso que Jesus é enfático, se você não morrer para você, você não pode ser o meu discípulo. E ele continua, aquele que dia a dia não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por minha causa vai ganhá-la. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta para você pensar. O que está regendo a sua vida? A vida de verdade começará quando eu morrer para ressuscitar para uma nova vida. E esse texto que nós lemos sobre levar a sua cruz, o texto paralelo de Lucas, nós lemos em Mateus, o texto paralelo de Lucas diz dia a dia, ou seja, é um trabalho diário. Todos os dias eu tenho que fazer uma autoanálise. Todos os dias eu tenho que olhar para mim. Todos os dias eu tenho que tomar a minha cruz. Todos os dias eu tenho que morrer para mim. Todos os dias. Todos os dias. Você já parou para pensar? Por que você é tão ansioso? Pensa comigo. Por que você é tão ansioso? Por que você é tão ansiosa? Estamos falando em viver de verdade. E não tem como viver de verdade ansioso ou ansiosa, preocupado ou preocupada. Com medo, não tem como. Você já parou para pensar por que você é tão ansioso e tão ansiosa? Porque a tua vida está sob o teu controle. Você está muito vivo para dominar. E qual que é o problema? Você não consegue dominar. Você não consegue controlar o seu futuro. Você não consegue controlar as pessoas, você não consegue controlar as situações, então você fica ansioso. E por que você fica ansioso? Porque você está no controle da sua vida. Se você morrer, você vai começar a descansar mais, porque é Deus que vai começar a agir. Morrer para você.
e deixar Deus agir, ressuscitar. Morrer dia a dia, tomar a cruz dia a dia. É isso que o Senhor está dizendo. Por que você critica tantas pessoas? Porque você está muito vivo. O senso de julgamento em nossas vidas está muito vivo. Quando eu morrer para mim e viver para Deus, eu vou parar de julgar, porque é Deus que julga. E eu não vou achar-me no direito de falar mal das pessoas. Há muitos pecados que nós cometemos de forma totalmente insana, imperceptivelmente, por acharmos comum. Então, se eu morrer para mim, eu vou parar de julgar, porque quem julga é Deus. Se eu por que as pessoas têm uma vida de promiscuidade sexual? Porque hoje em dia o sexo está tão banalizado. Porque ninguém tem mais compromisso com nada. Por quê? As pessoas estão muito vivas para dizerem, eu quero ser feliz. E esse eu quero ser feliz envolve, eu vou fazer o que bem entendo. As pessoas precisam morrer para si. A carne precisa morrer, a natureza humana precisa morrer. Não há como vivermos uma vida plena se essa natureza humana não morrer. Aquele que viver, aquele que morrer, aquele que tomar sua cruz dia a dia e me seguir, esse encontrará a verdadeira vida. É um paradoxo, é uma contradição, é uma coisa louca, por isso que o mundo acha isso insano. 1 Coríntios 1,18, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos igreja, é o poder de Deus. Eu não posso pensar como pensa o mundo. Eu não estou mais no mundo, eu sou de Deus, e eu tenho a vida, e a vida plena, a vida eterna. E para eu viver essa vida plena, essa vida eterna, com todo o seu potencial, eu preciso assumir o meu compromisso com Deus. Começar a chamar pecado de pecado, me arrepender, mudar de vida. É a cruz, é o evangelho, é a conversão, é a santificação, é a seriedade, é a igreja. Nós vamos entender de forma muito prática, se nós pegarmos Jesus carregando a sua cruz, e a cruz dele era a nossa. Ele se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. É a mensagem da Bíblia. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. De uma forma prática, quando eu morro para mim, e começo a viver para Deus, eu começo a perceber a mensagem do Evangelho, o poder do Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que a mensagem da cruz é o poder de Deus que se manifesta no Evangelho para a salvação daquele que crê. Eu vou perceber que Jesus, na cruz, Ele mostra para mim o caminho para a vida verdadeira, para a vida eterna e principalmente para a vida de verdade. Você está correndo demais, cansando muito e não está saindo do lugar, porque você está muito vivo. O dia que você de fato morrer e deixar Deus viver, as coisas vão mudar e muito. Só que há uma confusão, uma gritaria, onde o mundo, Satanás, a natureza humana, gritam que isso é loucura. Com Jesus não foi diferente. Quando Jesus estava pregado na cruz, Satanás verbalizou através das pessoas ali, desça da cruz se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus, desça da cruz e creremos em ti. O próprio ladrão, o outro que estava lá do lado, que não se converteu, disse, salve a ti mesmo e salve a nós, se tu és filho de Deus. Qual que é a maior artimanha do inimigo para desanimar você na vida cristã? As dúvidas. Ofender a sua identidade, quem você é. Você não percebe isso. Mas o diabo, ele insistentemente quer atingir a sua identidade, colocando dúvidas em quem você é, na sua essência. Se tu és filho de Deus, desça da cruz e nós creremos em ti. Foi esta
a jogada que Satanás verbalizou através daquelas pessoas. E é o que o diabo faz hoje, através das pessoas, para nós também. Deixe a sua cruz, largue a sua cruz. Por quê? O mundo grita, seja feliz. O mundo grita, viva a sua vida. O mundo grita, a vida é uma só, aproveite-a. E o que é pior? As pessoas muitas vezes verbalizam mensagens satânicas para nós, acusando-nos diante de nossos erros e equívocos que nós cometemos. O fato de você ser filho de Deus, filha de Deus, não te exime de erros e equívocos. E muitas pessoas apontam o dedo e julgam. Você não é de Deus nada, porque se você fosse de Deus, você não faria isto. Você não percebe, mas Satanás faz isso com você sempre, aqui na sua mente. Você começa a ficar até em dúvida se você de fato é de Deus. Qual que é a ideia desse estratagema maligno, satânico? Que você deixe a sua cruz. Que você não carregue a sua cruz. Você não morra para você dia a dia. Guarda sempre isso no teu coração. Cruz não é carregar sofrimento, cruz é morrer para mim. Então a mensagem do mundo, que Satanás grita através de pessoas. Você está sendo muito radical. Você pode usufruir das bênçãos de Deus, mas não precisa ser tão radical. Como que eu não vou ser radical com o pecado? O pecado matou Jesus no meu lugar. O pecado vai me levar para o inferno se não houver arrependimento. Como que eu não vou ser radical com o adultério? Como que eu não vou ser radical com o roubo? Como que eu não vou ser radical com a maledicência de falar mal dos outros, com a fofoca? Como que eu não vou ser radical com coisas que matam? Como? Isso é loucura para o mundo, para nós é o poder de Deus. Então toma cuidado, tenha foco. Saiba o que você quer da vida. Diante disto, não seja instrumento nas mãos do inimigo para julgar as pessoas, para colocar peso sobre as pessoas, como aquelas pessoas fizeram com Cristo ali na cruz. Você não é crente em nada, você é isso, você é aquilo outro, sai da cruz, aí não vamos crer. Muitas pessoas têm feito isto. E eu vou dizer uma coisa para você e eu quero que você preste atenção nisso. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Pessoas doentes geram doenças. Pessoas sãs geram cura. Cuidado com o que dizem para você. Se você de fato é de Deus, assumiu um compromisso com Jesus, saiba que você de fato é de Deus. Você teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Você é de Deus. Cuidado com essa Babel de incredulidade que vem sobre a sua mente, ofendendo a sua identidade. Os pecados que eu e você cometemos precisam ser arrependidos e deixados. Mas isso não tira de nós a nossa essência. Nós somos de Deus. Só você sabe o quanto você ama o Senhor. Se você não o amasse, você não estaria assistindo agora essa pregação. Você estaria em qualquer outro lugar, menos aqui. Há um interesse da sua parte pelas coisas de Deus. Isso é uma prova viva de que Deus tem agido na sua vida. Então cuidado com esse "se tu és filho de Deus". Deixe a sua cruz, largue a sua cruz, cuidado com isto. Jesus não largou a sua cruz. Ele foi pregado naquela cruz. O que prendeu Jesus na cruz não eram os cravos, era o amor que Ele tem por mim e por você. Ele levou a sua cruz. Quando Ele estava pregado na cruz, Ele disse 7 frases. Houve 7 manifestações dele ali, audíveis. Eu quero trazer 3, para nós entendermos na prática o que é levar a cruz.
para eu entender o que é morrer para mim. De forma prática. De uma forma breve, eu quero tirar 3 frases que Jesus disse na cruz e colocar de forma muito prática em nossas vidas o que significa eu carregar a minha cruz. De forma muito prática, para eu viver de verdade, o que eu preciso fazer? É seguir os passos do meu mestre. Eu sou discípulo. E a partir daí aprender com ele o caminho para a verdadeira vida. Primeira coisa que eu quero destacar: viva de verdade. Abra mão dos seus direitos. Abra mão dos seus direitos. É a primeira coisa. A primeira frase que Jesus disse na cruz do Calvário foi: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Lucas, no capítulo 23, o versículo 34. Ele olhou para aquelas pessoas que estavam ali enfurecidas, com ódio dele. Ele estava sendo morto de forma injusta. E as primeiras frases que ele disse na cruz: Pai, eu abro mão do meu direito e eu perdoo-os. E eu te peço, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isto é carregar a cruz. Carregar a cruz é abrir mão do meu direito. Ah, isso é loucura. É. Para o mundo é. Mas para Deus é o poder dele revelado na sua vida para te dar vida. O que eu estou fazendo com isto? Deixando Deus julgar. Eu não estou retendo para mim o julgamento, mas eu morro para mim. Eu abro mão do meu direito de ficar chateado, magoado, de falar mal por trás, de revidar na mesma moeda, porque eu não sou do mundo, eu sou de Deus. Eu não sou das trevas, eu sou da luz. E a única pessoa que pode julgar, condenar ou absolver é Deus, não eu. O próprio Jesus assumiu essa postura. Não tinha nenhum pecado e assumiu essa postura. Quem somos nós para julgar as pessoas? Quem somos nós para reter o perdão? Pessoas nos machucam e nós machucamos pessoas. Se nós não aprendermos a perdoar, nunca vamos viver de verdade. Há muitas pessoas que estão num claustro emocional, estão sofrendo demais por mágoas incutidas, que estão podres no coração, coisas de anos. Eu nunca vou viver de verdade se eu não aprender a perdoar de verdade. Eu nunca vou viver de verdade se eu não abrir mão dos meus direitos e dizer para Deus: toma conta. A postura de Jesus ali, aquelas pessoas viram. As pessoas viram a maneira como Cristo agiu ali na cruz. Eu acredito que muitas pessoas ali que viram o amor que Jesus lançou sobre eles, quando recebiam só ódio, muitas pessoas ali, eu acredito, de fato, que se converteram 50 dias depois, no Pentecostes, quando Pedro pregou. Quando Pedro falou sobre o arrependimento, quando Pedro falou de Jesus, quando Pedro disse, ele ressuscitou, as pessoas devem ter pensado, ele lançou amor, quando nós lançamos ódio. Sabe o que isso significa? Se você lançar amor sobre as pessoas, você tem grande chance de fazê-las mudar. E se elas não mudarem, você tem grande chance de deixar Deus agir sobre a vida delas e dar justiça. Coisa que você não consegue com as suas próprias mãos. Guardar mágoa é tomar um veneno e pensar que o outro que me magoou morra. Ele não vai morrer, ele vai seguir a vida dele. Ela vai seguir a vida dela e você vai morrer aos poucos. Ou você perdoa ou você morre. E se você perdoar, Deus começa a agir. Ou a pessoa muda, ou Deus pesa a mão. Eu tenho que morrer para mim. Tomar a cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. A segunda frase que eu quero destacar.
Foi quando Jesus estava preso ou crucificado entre dois malfeitores. E um daqueles começou a blasfemar contra Cristo. Se tu és filho de Deus, salve-nos a nós. E aquele que estava do lado disse: você não teme a Deus mesmo estando sob igual juízo? Nós com verdade estamos aqui porque merecemos, mas esse nada fez. E olhou para Jesus e disse: Cristo, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus, no capítulo de Lucas 23, o versículo 43, é a segunda frase que eu quero destacar. Versículo 43, Jesus diz o seguinte: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O que Jesus mostrou ali? Sensibilidade com as necessidades do próximo. Sensibilidade, amor, empatia com as pessoas que estavam sofrendo. Só que ele estava sofrendo mais. Por quê? Porque ele não merecia estar ali. Mas isso não impediu dele olhar para o outro com olhar de amor e ajudá-lo. Isto é amor. Se eu quiser viver de verdade, eu tenho que começar a olhar para as outras pessoas com mais misericórdia. Você vai dar sentido à sua vida quando você começar a servir as outras pessoas. Isso é amor. É loucura para quem se perde, mas para quem é de Deus é o poder de Deus. Muitas vezes nós olhamos para nós, temos pena de nós. Ficamos revoltados com tudo, com todos. Ficamos amargos, azedos e queremos viver, queremos ser felizes. Como? Está tudo errado. Para eu viver de verdade, eu tenho que morrer para esse sentimento de autocomiseração, esse sentimento de revolta, esse sentimento que não está fazendo nada de bom para mim, e olhar para as outras pessoas dizendo: elas precisam de algo que eu tenho a vida eterna, eu tenho Deus, e eu vou dar para elas. Tem muita gente que precisa, tem muita gente necessitada, e você não faz ideia de como você vai se sentir melhor quando você começar a ajudar as pessoas. É o caminho para a vida plena, vida verdadeira. Parar de olhar para você e olhar mais para os outros. Isso é tomar a cruz. Você quer viver e viver plenamente? Sirva. Use seus dons. Sirva. Ajude. Seja mais condescendente. Ouça, pare de julgar. O que eu vou fazer? Se você tiver amor, você vai encontrar coisas para fazer. Tem muita gente carente, muita gente necessitada. Assuma a postura. Eu acho muito bela a ideia da terra prometida. É um lugar que eu desafio você a ir um dia, lá em Israel. Você vai amar, é um local mágico, um local maravilhoso. E a geografia de Israel, lá em cima, no norte, tem um lago da Galileia, que é chamado Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, mas é um lago de água doce. Lá nasce o Rio Jordão. Lá tem muitos peixes, lá que Pedro, Tiago, João, André pescavam. Israel é muito rico por causa do Rio Jordão, que irriga praticamente toda a terra, porque ele atravessa todo Israel. O Mar da Galileia dá, lá começa o Rio Jordão, ele dá os peixes, ele dá água para irrigação. Ele dá e a abundância vem. Ele dá e a abundância vem. As colheitas. Mar da Galileia, começa o Rio Jordão. O Rio Jordão desemboca no Mar Morto, que é no sul. O Mar Morto tem 11 vezes mais sal do que os oceanos normais aí do mundo. Os oceanos normais têm 3% de sal, lá tem 33%. Tudo que chega ali morre. Não tem peixe, não tem vegetação, não tem nada, por causa do alto grau de salinidade do Mar Morto. Por isso chama Mar Morto. E onde que o Rio Jordão desemboca? No Mar Morto. O Mar Morto só recebe e mata tudo. O Mar da Galileia só dá e tem abundância. Essa é a matemática de Deus. Quanto mais você estiver disposto a dar alegria, paz, amor, mais amor, alegria, paz você terá.
Quanto mais disposto você estiver a dar, mais você terá. O problema é que nós vivemos numa sociedade muito individualista, muito materialista, muito ensimesmada, muito egoísta, que só quer receber. É por isso que as pessoas estão secas. Por isso que as famílias estão tão destruídas. Só querem receber. O egoísmo tem prevalecido. Por isso que eu tenho que morrer para mim. Eu tenho que crucificar isto na minha vida. O individualismo, o egoísmo, o materialismo, morrer. E viver para Deus, é amar. Como Jesus olhou para aquele malfeitor e teve misericórdia dele. Comece a olhar para as pessoas com mais misericórdia e dê mais de você, para você ter. Quanto mais você der, mais você terá. Você quer um exemplo muito rápido e muito claro? O amor que você tem pelos seus filhos. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais amor você dá, mais você tem. O amor que você tem pelas pessoas que você realmente ama e estima, quanto mais você dá, mais você tem. É a matemática de Deus. Totalmente antagônica, contrária à matemática desse mundo. Morra para você. Tome a sua cruz. E comece a olhar para os outros com mais misericórdia, com mais carinho, com mais amor. E para de ter pena de você. Para de olhar para você sendo miserável. Você é filho de Deus, filha de Deus. Em último lugar, foi a última frase que Jesus disse. Na cruz do Calvário, Lucas 23. No versículo 47, ele diz: está consumado. Nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. E diz a Bíblia, ele bradou em alta voz. Não foi algo morno, frio, apático, mas foi algo intenso. Sabe o que é morrer para mim? Sabe o que é crucificar a minha carne? Sabe o que é viver para Deus? Sabe o que é tomar a sua cruz dia a dia? É submeter-se a Deus. Submissão, estar debaixo da missão. Foi o que Jesus disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Eu fiz o que tinha que ser feito, eu cumpri o teu propósito. O propósito que nós temos que cumprir aqui neste mundo é o propósito de Deus, porque Ele é o Criador e Ele que determinou. E não é fácil, porque muitas vezes o propósito de Deus vai impactar com os meus. O próprio Jesus veio no mundo para morrer. Ele morreu naquela sexta-feira. Na quinta-feira à noite, lá no Getsemane, ele agoniado, suando gotas de sangue: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja o meu querer, mas seja o teu. Olha só o que ele disse: não é a minha vontade, não é o meu propósito, mas é o teu propósito, é a tua vontade. Eu me submeto a ti, isso é levar a cruz. Quando eu estou muito vivo, eu digo para Deus: se o Senhor não me atender, eu vou largar a igreja. Eu fico revoltado, eu coloco prazo. Eu me revolto, me rebelo, mas o propósito é o propósito de Deus. Tem muitos questionamentos, muitas perguntas que nunca teremos respostas. Mas o propósito é de Deus. Qual que é o propósito numa doença? Qual que é o propósito numa morte? Qual que é o propósito numa dificuldade? Qual que é o propósito num desemprego? Ou eu me submeto para viver, ou eu me rebelo, e a cada dia não terá esperança para a minha vida. O propósito é o de Deus. O propósito é de Deus. Deus cura. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. Ele é Deus. Nós precisamos parar com esse mimimi. O evangelho do milindre. Deus é Deus. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser fazer, a tua vontade será feita. Este é o verdadeiro evangelho. Esta é a mensagem da Bíblia. Eu preciso assumir isso na minha vida. Assumir. Tomar a cruz.
Pai, eu me submeto a Ti. Por quê? Porque se a minha esperança em Cristo estiver limitada apenas a essa vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Eu tenho que ter um olhar futurístico, eterno. É lá no céu que está o meu tesouro, é para lá que eu vou. Eu vou servir esse Deus, vou ter vida de verdade. Mas se eu não tiver vida totalmente feliz e alegre aqui neste mundo, eu vou continuar servindo mesmo assim. Porque eu estou focado na eternidade. Pai, nas Tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Eu não entendo, mas eu aceito. Me submeto. E peço que o Senhor me dê força e graça para continuar caminhando. O diabo tem dito, deixa a sua cruz. As pessoas têm dito, deixa a sua cruz, é loucura. Você é radical, para com isto. Se você fosse crente de verdade, Deus já teria te ouvido. Para de ouvir essas vozes malditas. E ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Filho, fique firme. Filha, fique firme. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E eu vou abençoar você todos os dias até a consumação do século. Mas tenha postura. Tenha postura. Você quer viver de verdade? Morra para você e viva para Deus. Deixe o Espírito Santo controlar. Eu quero terminar com Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é evangelho. Eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O Espírito Santo tem trabalhado na minha vida. E a partir daí, esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que eu entendo, pelo que eu sinto, mas eu vivo pela fé. Deus abençoe sua vida. Deus renove as suas forças. Que a bênção do eterno te cubra de graça e misericórdia.